Olá, eu sou Esther Sartori, psicopedagoga, psicanalista, e eu trouxe um tema muito legal hoje. Hoje a gente vai falar sobre os movimentos involuntários do bebê. Sabe, eu vou dar uma dica para vocês de como isso vai funcionar. Eu, quando engravidei, eu tinha um sentimento que acho que só quem, acho não, tenho certeza, né? Só quem engravida, tem um bebê na barriga, consegue saber o que que é. Eu sentia como se eu tivesse uma borboleta chacoalhando, batendo as asas dentro da minha barriga. E aquilo era muito diferente, era uma sensação única. E perguntando para outras amigas, para as mulheres que já tinham tido essa experiência, era uma coisa comum entre as mães, não é? E entre as mulheres grávidas. E era uma sensação boa. E eu percebia que essa sensação acontecia quando eu estava em repouso. Olha que interessante. Bom, é sobre isso que nós vamos falar. Sobre esse movimento que a gente vai chamar do bater de asas de borboleta na barriga. Vamos falar sobre isso? Você vai adorar. Mas antes, ó, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas mães. Quer me seguir? Tô no Instagram também, @preocupações de mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha, vai lá. Tem bastante conteúdo bom. Vem comigo? Vamos começar. Carol, conta pra gente. Quem é a Carol? Eu sou Carolina Parisi, fonoaudióloga, terapeuta integrativa, também estudei bastante sobre psicanálise, tenho especialização na área de linguagem e acompanho bastante sobre o desenvolvimento infantil, né? Trabalho bastante nessa área e o dia que você me falou o tema que a gente ia conversar, compartilhar aqui para transformar as preocupações em informação, eu acho que isso é super importante, porque é onde tudo começa, né? Nesse momento de gestação, que as mães já devem estar atentas para muitas coisas, muitos detalhes, porque normalmente a gente pergunta para as mães, como que foi sua gestação? E a resposta é? Foi boa, foi tudo bem. E a gestação é um período que, se a gente estiver atenta, a gente consegue identificar sinais que vão estar relacionados com o desenvolvimento infantil e com o que a gente pode auxiliar nesse desenvolvimento. É interessante, né, Carol? Porque quando a gente faz essa anamnésia, quando a gente faz essas perguntas, são várias perguntas. Às vezes as mães não entendem por que a gente está perguntando isso, né? Por que você, o motivo, todo o processo de gestação, todos os sinais, todos esses sentimentos, a coisa sensível até do bater de asa de borboleta tem um significado importante. E está muito ligado a esse movimento espontâneo, que é muito, muito importante. Ele é fundamental para a gente compreender como vai ser o desenvolvimento, não só, né, motor, mas cognitivo do bebê. Dentro da barriga, a criança já dá muitos sinais para a gente, né? Mas quando você falou, né, assim, da anamnese, que a gente pergunta, que as mães não têm as informações, eu vou aproveitar, pode falar, né, o podcast para trazer essa informação. Os profissionais perguntam para pensar, formar um quebra-cabeça sobre aquela criança, formar uma compreensão que ele vai ter sobre o lugar daquela criança, sobre o desenvolvimento daquela criança, como que ele pode orientar, o que pode ter faltado, o que pode ser adicionado para essa criança ter um desenvolvimento saudável, né? E muitas vezes eu percebo as mães num lugar que elas acham, eu não posso falar para ela que eu engravidei sem querer, eu não posso falar que eu briguei com o pai da criança durante a gestação. A pessoa se sente envergonhada e, na verdade, não é isso, não é por isso que as perguntas são feitas, né? E isso, exatamente, eu acho que é de muita importância que as mães tenham esse conhecimento para que elas possam falar mais abertamente sobre esse momento que já é constitutivo da criança. E tanto da criança que está ele é constitutivo da criança, independente se a criança tem ou não uma patologia, porque ele vai ser constitutivo daquela criança. Vai. E é interessante que é uma coisa tão simples quando a gente pergunta, você sentia esse movimento na barriga?
Ah, eu sentia. Ah, mas é porque ele estava chutando, não é? Não é só o chutar. Esse movimento é um movimento espontâneo, mas esse movimento é um movimento que faz com que a criança esteja aprendendo a se regular, aprendendo a tornar esses movimentos uma forma de fazer com que ele entenda onde ele está, o ambiente, não é? E isso mais para frente vai fazer com que ele consiga identificar o olhar das coisas, a distância. Gente, enquanto a criança está dentro da nossa barriga, ela está crescendo, ela está montando todo um quadro neural importantíssimo, né, Carol? Sim. Porque essa ideia que a gente tem do bebê só chutando, não, ele está se movimentando. E quando ele se movimenta, ele dá um sinal para o cérebro de que ele tem que aprender a controlar os movimentos. Olha como isso é importante. E é importante que as mães estejam atentas para perceber, porque como você falou, né, é só o chutar, como foi a gestação, foi tudo bem, porque são as informações que elas acham que tem que ser respondidas. Elas acham que todo o resto que foi vivenciado talvez não seja importante, mas é. E poder falar sobre isso, trazer essas informações para o terapeuta, para o profissional que vai ajudar, contribui para que a gente possa olhar aquela criança, né? O desenvolvimento motor, ele é construído aí. A gente pergunta... E nessa fase já. O desenvolvimento motor é construído exatamente nesse momento. Mais ou menos a partir do sétimo ao oitavo. Sétima, oitava semana. Ah, semana, sim. Isso, sétima, oitava semana da gestação. E olha só que coisa mais bonitinha você pensar que a criança já está ali movimentando o corpo, esticando o corpo, não é? Se mexendo, virando, rodando, para poder começar o seu primeiro processo de regulação neural. Olha que coisa! O desenvolvimento motor neurológico vai acontecendo ao mesmo tempo. Exatamente. Né? E ele já tem esse início durante a gestação. E as mães podem estar atentas. Já até comentei isso com você uma vez, né? Quando eu estava grávida, meu filho dava 9 horas da noite, estivesse eu aonde eu estivesse, ele começava a me chutar até eu deitar. E hoje, ele fora da barriga, desde pequenininho, da 9 horas da noite ele começa a ficar mais sonolento, mais quietinho, mais calmo. Então, assim, você já começa a conhecer aquele bebê que está aqui dentro ainda, mas durante esse período. E isso vai te mostrando. Ele é mais agitado, mais calmo, né? Que eu faço e que reflexo tem aqui? Né? Você vai entendendo isso. Mesmo quando você pega a mão do pai, né? Do marido, ou o irmãozinho se tem e põe. Ou o companheiro, seja ele qual for, a companheira, né? Quando você já coloca esse cuidador junto. E coloca a mão dele na sua barriga, o que acontece? Todo mundo já fez essa experiência, quem está grávida, né? Só que assim, a hora que a gente pergunta, parece que tudo isso não tem importância. Nossa. Isso tem uma super importância, até porque fala do lugar que essa criança vai ocupar nesse ambiente familiar. Né? Como que isso foi vivido? Essa expectativa, esses 9 meses que eu falo sempre, que são 10 meses que... São 15 para quem está gestante, 9 para quem está de fora. 9 maternidade. Né? Como que esse período foi sendo vivido? Mas, assim, esses movimentos espontâneos que a gente fala, né? Esse chutar, esse rolar, eles são aleatórios. Claro, né? A criança ainda não está. Mas eles começam a fazer com que a criança passe a desenvolver e passe a fortalecer essas conexões neurais e a amadurecer esse córtex frontal que a gente chama, né? Que é a parte do nosso cérebro que organiza as ideias, organiza os movimentos, não é? Organiza a fala, organiza a criatividade. Então, olha como esses pequenos movimentos que estão ali sendo feitos pelo bebê no útero, eles são fundamentais para que eles tenham um desenvolvimento cognitivo saudável também. Sim. E veja, né? Até eram poucas as pessoas que estudavam os sentidos
que a criança já desenvolve dentro do útero, né? Dentro da barriga. Então, a criança ela já consegue, a partir de 15 semanas, ela já consegue ouvir. Então, a voz da mãe já passa a ser registrada. Se você canta uma música, essa criança já começa a registrar aquela música. A criança já tem o tato. Cada vez que ela passa a mão... Olha que coisa mais linda. Cada vez que ela passa a mão nas paredes do útero, ela já passa a ter o contato com o corpo físico. Ela segura o cordão. Ela segura o cordão umbilical. Então, ela já passa a ter movimentos... Chupa o dedo. Chupa o dedo. Né? E tudo isso é fundamental para depois, quando ela sai, né, da nossa barriga, quando ela nasce, ela ter o controle dessas situações, não é? Aprender a sugar. E sempre o movimento ele é para o centro, né? Isso. É sempre o movimento de fora para dentro, vai trazendo para a linha média do corpo, assim, né? O movimento de sugar, brincar com a mãozinha, segurar o cordão umbilical, é tudo muito mais aqui na linha média do corpo. Exatamente. Né? Portanto, né, olha como a relação saudável que a gente estabelece com a gente falando agora há pouco, né, de saúde mental, ou seja, essa relação saudável que a gente começa a ter, essa relação mãe-bebê mesmo, não é? Isso é fundamental para que esses movimentos passem a acontecer. Então, no começo desse podcast, eu falei, eu normalmente sentia que meus filhos... eu tive gêmeos, né? Então, na verdade, era um motim, muitas vezes, né? Porque eles resolviam se mexer todos juntos. Então, aquilo virava um motim. Mas eu percebia que, normalmente, esse fluxo maior de movimentos acontecia quando eu estava deitada, em paz. Aí, eu em paz, eles já tinham uma movimentação. E isso exatamente porque a nossa calma refletia nesse crescimento, nesse movimento, nesse crescimento dos movimentos. Essa relação, né, de não só do movimento, mas assim da mãe observar o que acontece com ela e o que acontece no bebê é muito importante. Na homeopatia, a gente fala muito, principalmente quando é bebê. Conversa com a mãe. Quais foram as sensações, as emoções, os sentimentos da mãe? Porque isso passa para o bebê. E você consegue, muitas vezes, tratar a partir do que a mãe te conta. Né? Então, assim, como que tá esse... Aí, a gente estava falando sobre o lugar que esse bebezinho vai ocupar na família, né? E a gente já conversou um pouco também sobre... Se eu tô tranquilo, se eu tô me sentindo acolhido, tudo bem, ele tá protegido, tá na barriga. Mas como que a mãe tá vivendo essa gravidez? Exatamente. Ela tá vivendo como uma ameaça? Este bebê vai estar se sentindo ameaçado. Talvez ele se movimente menos. Ela tá relaxada, que você acabou de falar né, quando você descansava, eles começavam a se mexer mais. A mãe tá relaxada, eu tô seguro aqui. Eu tô completamente... tranquilo para fazer o que eu quiser, das piruetas que eu quiser. Aqui dentro, se eu tivesse mais espaço, eu acho que meus filhos pensavam, se a gente tivesse mais espaço aqui... Né? Então, assim, isso é muito importante, como que esse período todo foi vivenciado, porque isso vai contribuir para o período de desenvolvimento intrauterino do bebezinho. Né? Lógico que existem outros fatores ali que podem ter a ver, que estão relacionados com a saúde, com critérios... mais clínicos, assim, sim, né? Critérios médicos, mais... diabetes, o fumo, sim, a bebida, né? As drogas, enfim, tudo isso vai influenciar de uma forma totalmente diferente nesse processo, sim, a gente sabe, não é? Isso é uma coisa que tem que estar muito clara para todo mundo. Mas eu lembro que assim, esses movimentos, para mim, eles eram entendidos como um ensaio para o pós-nascimento. Um ensaio do como as coisas podem acontecer, né? Quando eu estico uma mão, essa habilidade de poder pegar, essa habilidade de poder sentir o gosto até, né, do alimento, sim, por meio do líquido amniótico, você pôr essas habilidades e essas sensações, né, elas já começam a ser um treino mesmo para o posterior, para depois que a criança nasce. Sim, você falou da audição, né? Uma coisa que é legal de fazer é a música. A música, colocar, nossa, alguma música pro bebezinho escutar, porque isso vai cantar, trazer... né? Cantar. Ó,
Gente, eu já dei exemplos de outras mães, mas assim, eu cantava muito uma música para meus filhos. Eu cantava. E eles, até hoje, têm um afeto pela essa música que eu cantava. Eu lembro que quando... uma época que a minha filha mudou, foi morar longe, e ela estava passando uma fase complicada, eu lembro que ela me telefonou e falou assim, mas você não quer cantar uma música para mim? Olha, foi uma coisa muito emocionante. E porque ela sabia dessa música. Ela falou assim, eu estou me sentindo... canta uma música para mim. E eu lembro que eu cantei a música. E parecia um sentimento de calmaria mesmo, sabe? Tanto para mim quanto para ela. Então, isso foi uma coisa muito emocionante. De eu poder cantar essa música, ela se identificar com essa música. Passei com isso também com meu filho. Das vezes a gente cantar, eu começo a cantar, eles emendam cantando essa música junto. E olha, 30 anos, né? Sim. 30 anos que isso aconteceu. E até hoje, essa memória afetiva dessa música está ali, guardada com eles. E a segurança que traz, porque na hora que precisou foi o que ela foi canta pedir. uma música para mim. Foi o que ela foi pedir. Não é interessante a gente viver essas situações? Então, por isso que é interessante a gente trazer, Carol, essa percepção, né? De que o que nós vivemos, a situação que nós estamos passando, as realidades que nós estamos... Tudo isso acaba... É como se houvesse uma linha imaginária, não o cordão umbilical, mas uma linha imaginária mesmo de sentimentos que são passados da mãe para o bebê. Não é isso? É o campo epigenético que tanto é falado, as pessoas falam, né? Desse o campo epigenético, que são as memórias que vão ficando, que está além do genético. É toda uma situação e que hoje a gente sabe, né? A genética está aí? Tá, só que a genética, ela é modulada por tudo que é epigenético. Né? Já tem diversos estudos falando, a genética, ela é 5%, responsável por 5% do que vai acontecer. 95% são as experiências, é o entorno que está acontecendo. Uma coisa que eu acho legal a gente trazer, já depois do parto, a hora que o bebezinho já está fora, né? Mas ainda assim, falando do desenvolvimento, do aspecto motor, do desenvolvimento, e trazendo para as mães, né, uma forma delas se informarem, todos os bebês têm aquela carteirinha do desenvolvimento infantil. Isso, né? isso. Quem não recebeu na maternidade pode até pegar na internet, isso tem disponível. Isso. E lá, em algum, não vou saber falar a página agora certinha, mas tem que procurar ali, tem os marcos do desenvolvimento infantil. Para um ou segundo, quando o bebezinho já nasceu. Porque, às vezes, as mães não têm a clareza do que o bebezinho devia estar fazendo. Exatamente. E já... Sim, nenê com 1 mês já faz muita coisa. Nossa. A gente olha, ok, ele mama e dorme. Mas ele não só mama e dorme. Não né? mesmo. Então, ali tem os marcos do desenvolvimento que os pais podem olhar para ver. E na caderneta tem até algumas coisas que podem ser feitas como teste, para você observar. Meu filho está fazendo isso? Não está? Ele está de acordo com o que é esperado de cada idade? Né? Existe um padrão que as crianças têm que estar cumprindo e que isso vão falar do desenvolvimento saudável delas. Do desenvolvimento motor, desenvolvimento sensorial. O sensorial e o motor, eles caminham juntos. Exatamente. Né? Porque é o sensório e o motor. A hora que eu seguro, eu tenho um tato. Eu calculo, exato. Eu calculo o movimento que eu vou fazer. Né? Eu organizo a minha praxia, a minha ação com o que eu estou vendo. Né? Então, o sensorial e o motor, eles estão juntos. E isso para tudo. Para a gente andar, para a gente levantar uma caneca ou uma pilha de tijolo, para a gente falar. Gente, isso está totalmente ligado ao que a gente falou no começo, né? Esses pequenos movimentos que já são feitos. Gente, a criança faz um movimento, você pensa que é só o bater de asas, mas não. Quando ela faz um movimento, o cérebro dá um duro danado para poder entender, regular e fazer com que aquele movimento entre dentro de uma caixinha de movimentos. Só que esse movimento assim, funciona assim. E aí o cérebro dá um duro danado, gente.
quando a criança está dentro da barriga da gente fazendo. O cérebro dá um duro para organizar esse movimento. E conforme os movimentos vão ficando um pouco mais complexos dentro do útero mesmo, esses movimentos eles vão criando a base exatamente para isso. Para que a criança consiga pegar, sentir, olhar, entender a distância, entender todo um processo muito maior, né? Você está falando da fala, existem vídeos e existem estudos médicos que mostram o bebê no útero mexendo boca e lábio, né? Abre boca, fecha a boca, e as pessoas falam, não, tá sorrindo. Ai, Na verdade, é o córtex frontal regulando esses movimentos que vão deixar a criança com a habilidade para pegar quando ela sai né? Quando ela nasce, pegar, sugar, andar, rolar, esses movimentos que são involuntários, mas que quando a criança nasce, ela passa a ter esse movimento como uma prática, que é natural, né? Eu falo que assim, o bebezinho no útero, ele tá, como é que eu lido com isso aqui? Isso aqui é o corpinho dele, né? Como é que eu faço isso aqui se mexer? Como é que eu faço funcionar? Aí ele vai se mexendo no útero, descobrindo como que o corpinho funciona. A hora que ele nasce, ele muda de ambiente e daí vem uma série de estímulos que ele não tinha antes. E ele precisa se regular, se adaptar, tá com o sistema nervoso em desenvolvimento, tem bastante hora de sono, para esse novo ambiente que tem temperatura, cheiro, cor, barulho, para tudo isso, né? E aí ele tem que se organizar de novo, mas aí ele já tem alguma noção ali de como funciona o corpinho. Daí ele tem que se organizar de novo, como é que eu opero esse corpo aqui fora? E começa no motor, tem os reflexos que são os que já vêm, né? Muitos reflexos que o bebezinho apresenta, que são inatos, alguns que podem ser patológicos. Aí você consegue nesse olhar, nesse acompanhamento e entendendo sobre aquela criança. E você consegue tentar propiciar estímulos que estejam mais de acordo com ele. Se eu sei que é uma criança que hiperreage a tudo, será que a melhor coisa é eu hiperestimular? Tanto na terapia quanto em casa. Exatamente. Né? Em casa também. Muitas vezes eu falo para os pais, não deixa todos... A criança que está lá, ela fica 2 minutos com cada objeto. Não deixa tudo ali à disposição dela. Né? Essa criança ela precisa ter um pouco mais de atenção, de foco. Esse motor precisa acalmar para que ela possa aprender. Para que ela possa aprender tudo, porque a gente está numa aprendizagem constante. Não estou falando apenas de um aprendizado acadêmico. Não, lá atrás. Tipo E no próprio útero você já tem esse aprendizado. Pensa, né? A criança tem milhões de conexões neurais por segundos no processo de desenvolvimento intrauterino. É uma coisa... Essas conexões são as bases para que a criança aprenda, entenda, sociocognitivo e emocionalmente, porque o emocional está muito ligado também a todo esse processo, né? E quando a gente pensa nessas questões que você colocou, tá bom, neném nasceu e ali a gente tem que entender essas fases. O sono é uma fase. A criança, ela dorme dependendo das fases em que ela está. Existem fases do sono. Não adianta você querer que uma criança vai dormir mais do que ela tem a necessidade, porque ela não dormirá. Sim. Não é? Não adianta você querer que a criança coma mais do que ela está comendo, porque ela não comerá. Da mesma forma como a gente pensa muito, Carol, nessas falas antigas do tipo assim, ó, não fica pegando no colo. Deixa no berço, que ele dorme sozinho no berço. Quando ele cansar de chorar, ele para. E aí você esquece que isso gera um estresse tóxico tão grande nessa criança, porque ela não vai parar, ela não vai dormir porque ela cansou de chorar. Ela vai dormir por estresse, estressada do processo. A sensação de abandono. Abandono. Que é marcada nesse momento. Totalmente marcada. Né? E daí... não pega muito no colo. Não pega muito no colo, senão vai ficar acostumado só no colo.
E daí é aquilo, né? Se eu não tô com as minhas necessidades básicas, e necessidade básica não é só comer e dormir, é ter afeto, é ter carinho, é ser cuidada. Se as minhas necessidades básicas não estão garantidas, eu não tenho energia para aprender. Eu não consigo aprender. Meu corpo está tão preocupado com a minha sobrevivência, isso é instintivo. Exato. Né? Meu corpo está tão preocupado com a minha sobrevivência que eu não consigo ter energia, foco para mais nada. Meu sistema nervoso está tudo com um foco só, que é me manter vivo. E parece uma bobagem que é muito séria, porque a gente vê no dia a dia e muitas vezes fica se procurando o grande fato, o grande trauma da vida, o grande evento que desencadeou. Às vezes não foi um grande evento. Não, foi só... Foi pequenas atitudes do dia a dia. Do dia a dia, que trazem essa sensação de abandono, que vão fazendo os trilhamentos. Exato. E daí, Carol, essa questão do não aprender, né? Então, vamos lá. A criança está na barriga, ela está fazendo os movimentos com a boca para aprender a falar. Quando ela nasce, esses movimentos passam a ser estimulados de outra forma. Então, ela vai começar a balbuciar, ela vai ter outros movimentos que vão fazer com que essa criança comece a desenvolver o primeiro processo de fala, né? Na verdade, ela já se comunica. Fala e comunicação são coisas, né? A gente sabe. Mas ela já começa com esse processo. Quando eu, por estresse, por abandono, deixo de garantir esse momento que seja mínimo, que é o de olhar para a criança, dar esse afeto para a criança, essa fala acaba tendo um comprometimento mesmo. Sim. Porque, gente, tudo que você conquista, tudo que a criança consegue, todos esses neurônios que foram se unindo, né? Todos esses neurônios, todas essas conexões neurais que vão acontecendo, se eu não desenvolvo, a gente tem as chamadas podas neurais. Então, eu vou perdendo aqueles pequenos conhecimentos, né? Eu vou perdendo se eu não uso. E isso é para todo mundo, né? Para todo mundo. Queria trazer aqui uma questão. A gente está falando, né, às vezes da mãe que deixa chorando, da criança que às vezes se sente abandonada, do quanto que isso pode interferir no desenvolvimento dela. E eu tenho marcado muito esse ano. Eu fiz 3 grupos de pais, que foi interessante, mas querendo trazer a seguinte informação. Não é para se sentir culpado. Não, de jeito nenhum. É para você entender que o dia que você chegou nervoso do trabalho, vai deixar uma marquinha naquele relacionamento. Vai deixar uma marquinha naquela criança que está em desenvolvimento. Então, respira fundo antes de chegar em casa. Conta até 10 e arruma força para ninar esse nenê, ao invés de deixar ele lá no berço. Né? É a gente entender que a nossa necessidade enquanto saúde materna, a gente estava falando de saúde materna, é eu entender que a minha preocupação por causa da gasolina, do chefe, do que quer que seja, a minha preocupação, eu tenho que conseguir acalmá-la para poder estar presente para aquele bebê. Porque daí ele também vai ter um desenvolvimento melhor. Ele vai ter uma saúde melhor. Né? Tem muitas, isso acha também na internet, tudo, né? Formas de você propiciar ali o desenvolvimento motor, que vai ser um degrau, que vai estar ligado com o desenvolvimento sensorial, que é o que vai propiciar num futuro a aprendizagem. Tudo é uma linha né? Um crescente, né, de aprendizagem. Então, muitas vezes, tá cansado, tudo bem, pega o bebê um pouquinho, coloca ele, forra, né, uma superfície, deixa ele lá de barriguinha para baixo. O que é esperado? Exatamente. Você vai propiciando o desenvolvimento motor, porque do mesmo jeito que a fala, se tem o desenvolvimento da linguagem, né, a gente fala porque o outro fala, é o que você falou. Se ninguém conversar com ele, ele vai parar de balbuciar. Então, a hora que ele tá lá no bercinho, que ele faz um lá, lá, lá... Nossa, vai no vai lá junto. Oi, você me chamou? A mamãe chegou, você percebeu? Né? Vai junto, porque assim você vai dando apoio para ele. Você vai criando confiança para que essa criança se desenvolva. Ela percebe que ela está sendo escutada, que ela está sendo acolhida. E nesse movimento, cada vez mais, ela conquista o espaço dela.
ela consegue ir desenvolvendo aí as funções mais superiores, né? De ter uma interação, de ter uma troca social, para poder estar bem. E é interessante que hoje a gente fala muito de psicomotricidade, né? E as escolas assumiram isso como um propósito. E nós podemos também trabalhar isso em casa, gente. Função psicomotora, você trabalha tão tranquilamente. A hora que você pega aquele bebê, põe ele de barriga para baixo e deixa ele rastejando, esticando o pescoço, tentando se mexer. Tudo isso vai fazer com que a criança comece a desenvolver essas ações motoras de uma forma saudável. E colocar com o brinquedo simples. Mais para frente, deixa ele rastejando. O chão, gente, isso, o chão, seguir com os olhos. O seguir com os olhos, que é aquela coisa, a relação mão-olho, né, que é fundamental. Você, quando a criança está naquele imóvel que ela quer pegar e ela não consegue, mas ela já está ali fazendo um registro do que ela é capaz, não é? Até a hora que ela consegue ficar em pé e falar, pá! Peguei isso aqui, não é? É uma coisa tão... eu não sei se pode usar mobile ainda. Ai, quem que eu escutei que falou que não pode usar mobile no berço? Vixe, isso aí eu não vi, não. Eu vi essa semana. Quem que me falou? Não pode pôr mobile no berço. Não sei, mas se não puder, não, que seja outro objeto, que seja você segurando, né? Qualquer coisa segura. Enfim, eu tomei um susto agora de falar de mobile. De repente não pode não usar vi. mobile. Eu tô mandando botar o mobile. Olha que louca. Cada um põe o que quer no berço. E se não puder pôr no berço, vai lá. O que é o mais importante. Melhor do que o mobile no berço é uma pessoa com o bebê mostrando, mudando de lugar, fazendo o som da voz, né? E estimulando. O mobile é um estímulo, mas não é um estímulo fixo. Se tiver alguém junto, vai ser melhor ainda. Também vai ser mais legal. Então, eu acho que assim, nós criamos outras formas de entender o desenvolvimento infantil. Hoje os estudos mostram o quanto é importante você olhar para você no momento da gestação sabe, ninguém vai ficar perguntando, acho que agora o nenê tá tentando pegar o cordão umbilical. Acho que agora... Não é isso, não é? Mas é tentar sentir o seu corpo, sentir qual é a sensação, né? Sentir quais são os movimentos. Porque esses movimentos, eles são determinantes para aquilo que vai ser desenvolvido ao longo da vida. Esses primeiros 1000 dias que a gente fala, né, do bebê, eles são fundamentais para o resto da vida. Porque eles vão ser a base para todos esses desenvolvimentos motores, sociais, cognitivos. Então, tá. Então, falar foi tudo bem na gestação é pouco. É pouco. É pouco. Acho que o que precisa é entender que tem um monte de coisa acontecendo ali. Tanto física, porque tem um corpo sendo gerado, né? Tem alterações hormonais na mãe, tem um corpo sendo gerado dentro da mãe, quanto emocionais, quanto de movimento, tem um monte de coisa acontecendo e que a gente acaba resumindo, e nesse resumo você perde informação. Você perde informação importante e você perde de vivenciar esse momento. Porque eu só sei que eu tenho que prestar atenção. Aí, né, mexeu ou não mexeu? Tudo bem, mexeu. Não mexeu? Não é que não seja importante, mas tem mais coisa acontecendo. Exato. O momento que mexe, o momento que para. Para que lado que mexe? Como é que eu estou quando ele está mexendo? O que eu como? Exato, o que eu como que fez com que ele se mexesse mais ou menos. Mais ou menos. Não é? Né? Porque é isso, o sensório e o motor estão juntos. O sensório e o motor estão juntos. E sempre que o que a gente come, que vai para o líquido amniótico, a criança já tem esse gosto, já fica uma memória palativa mais para frente, né? Já, o que a criança ouve, porque a criança já ouve o meio externo, não só o meio interno, né? E o meio interno também, um acelerar de coração, né? Aquele movimento, todos os movimentos estão ali juntos. Sabe o que é interessante também? Aí é para a gente pensar, né? Quando nasce um filho, você vai ter que entender o que é ser mãe, mas esse filho também vai ter que entender o que é ser filho. E mesmo que você tenha outro filho,
Aquele filho, você também vai ter que aprender a ser mãe daquele, e aquele outro filho vai ter que aprender a ser filho e irmão, não é? Então, todos esses caminhos que a gente consegue trilhar para que esse convívio sensório-motor, afetivo seja construído é fundamental. Então, o brincar, o conversar, o cantar, não é? Esse bem-estar que a gente fala como saúde materna, essa ideia do bem-estar, tudo isso é fundamental para estabelecer essas relações, esses vínculos, mãe, bebê, o vínculo saudável. O vínculo saudável e seguro, e né? seguro. Que a criança ela vai se desenvolver bem se ela estiver em segurança, se ela se sentir segura. Então, se é um ambiente que de alguma forma a criança pode estar sentindo como hostil, o desenvolvimento dela pode estar comprometido. E muitas vezes não precisa estar tendo brigas homéricas. Não, mas eu não grito na minha casa. Mas você chega explodindo. Por dentro, né? Você chega explodindo por dentro. Né? Eu vou falar baixo porque não resolve muito. A criança sente esse... Mas, de novo... Ela vivencia isso, né? Mas sem culpa, sabe, gente? Porque eu acho que todo mundo passa por isso. Porque, olha, a gente passa... A gestação é uma fase muito específica. Não é só a questão hormonal que mexe com tudo. A questão hormonal tem um papel, mas outras questões, elas envolvem a maternidade e fazem com que a gente tenha uma série de mudanças, alterações de humor, não é? E então, a questão hormonal é uma. Mas a questão do bem-estar, do com quem falar, em quem se apoiar, não é? Poder contar com alguém, seja lá quem for, porque hoje a gente sabe que existe uma grande maioria de mães solo. E de todas as idades, gente. Mãe solo desde de 13 anos até... Né? Mães solos que optaram por ser mães solos, como mães solos que não optaram por ser mães solos. Então, olha quantos conflitos. Mas assim, é isso, tá tudo certo. Tá tudo desde certo. que a gente se coloque nesse lugar de que tá tudo certo. Desde que eu não seja a vítima, desde que eu não seja, né? Não, eu tô nesse lugar, muitas vezes é uma decisão, muitas vezes é uma escolha da mãe ser mãe solo. Ela não tem que estar preocupada. Ela vai suprir o filho dela. Se a outra acabou sendo mãe solo, porque foi, né? Não foi uma coisa tão planejada, assim, acabou sendo mãe solo, tá tudo certo também. Ela vai conseguir, ela vai acolher aquela criança. Ela vai ter o que ela precisa para que tudo transcorra bem. Porque o ambiente hostil muitas vezes é nesse sentido. Né? De daí você querer culpar o outro, você querer que o outro esteja num lugar que ele não tá. Ele não tá. Se ele não tá... Vamos tocar para frente, com medo, com culpa. Mas vamos. Não importa, mas vai ter que tocar para frente. Né? E vai ser provido tudo que precisa ali para aquele bebê que ser acolhido. E tem que procurar os pares. É isso. Com quem que eu posso falar? Com quem eu posso contar, exatamente. Porque a gente fala tanto de redes de apoio, vamos buscá-la. Hoje a gente consegue encontrar. Né, redes de apoio fora do ambiente familiar, que muitas vezes não tem como prover isso, mas veja, seja num campo terapêutico, seja numa conversa de grupos de apoio que são tão interessantes e bons para esse convívio. Enfim, eu acho que esse é o nosso caminho. É isso, quanto mais saudável tiver esse relacionamento, melhor o desenvolvimento vai ser. E um marcador do desenvolvimento... que é um dos primeiros que tem, vai ser o marcador motor, né? Que é o primeiro marcador que você começa a perceber na gestação, depois é o primeiro marcador que você começa a ver a hora que nasce, aí depois você vai entendendo outros marcadores. Mas o papo era um pouco esse, né? A importância do motor no desenvolvimento. No motor no desenvolvimento. Né? E como ele se desenvolve, né? É bem legal. E trazendo de novo essa questão, se a criança não está em segurança... muitas vezes o motor dela vai dar sinais. Seja por uma hiperresponsividade, então uma criança que não para, quanto por uma hipo. Aquela criança que é quietinha demais, paradinha demais.
molinha demais. Que é um outro grande marcador mesmo, né? É uma outra forma de prestar muita atenção. Porque o fato de ser quietinha, boazinha, ali no cantinho, tem que ser tão observado quanto aquela que está subindo nas paredes. É. Muito bom. E muitas vezes isso acaba passando despercebido, né? Porque não dá trabalho. Não dá trabalho, tá quietinho. Ai, que bom. Como é boazinha. Né? Então, assim, é isso. Vai lá, tá lá no berço, no carrinho, vai lá cutucar. Cutuca. Olha, faz barulho, tem concha. Porque você começa a estimular. Você tá agitando a criança. Não, você não tá agitando a criança. Pode ficar em paz. Não é? Porque tem isso. Você vai lá agitar a criança. Não é agitar. A gente tá... é estimular. Vamos pensar que isso é estimular, não agitar. Sim? Carol, ó, nós estamos com o nosso tempo fechado, contado, finalizado, mas foi muito bom. Foi um podcast nada planejado, conversado, não é? Um assunto que a gente queria muito e que pudesse ser dito de forma leve, sem muitas... Eu adorei. Eu acho que é importante esse olhar para a gestação. Eu tenho falado, tá grávida, mas não tá doente. Tá grávida, não tá doente, mas está num outro momento. Exatamente. Então, existe um outro olhar que pode ser dado. Né? Tá num momento diferente, num momento especial, sim. Tá gestando uma vida dentro de si. É um Pensa momento... que poder esse, né? Né? Poder. É um momento especial. Especial mesmo. Então, ele pode ter um olhar diferente e quanto mais as pessoas souberem, entenderem, e a gente, né, vai aqui no podcast ou de alguma forma levando esse conhecimento adiante, porque é isso. Como eu falei no comecinho, muito se perdeu dos convívios, daquela sabedoria que ia de vó. Ancestral mesmo. Né? Muita coisa se perdeu. Então, a gente vai fazendo essa sabedoria dentro dos recursos que a gente tem hoje, usando aí a internet para divulgar coisa boa. Coisa boa, né? Para que as pessoas saibam, não é só um bater de asa de borboleta que tem na sua barriga. É uma construção imensa de todo um ser humano. Essa construção social, cognitiva, motora. Olha... Que começa com esse gostosinho. Que a gente fala assim, começou. Nossa, a partir daí é um ser humano inteiro. Não é? Gente, foi uma delícia, foi muito bom. Carol, adorei que você veio fazer parte desse podcast. Eu adoro quando você vem. Eu gosto muito da gente conversar e poder falar sobre as coisas de forma mais livre, leve. Eu adoro isso, viu? É muito bom. Eu gosto muito de vir. Sabe que eu te admiro, te acho muito inteligente. Eu também te admiro. Então... É bom conversar com pessoas inteligentes. Muito obrigada. Eu também acho. Vamos rasgar seda. Obrigada, Carol. Gente, estamos aqui toda semana, podcast Preocupações de Mãe. Vem ouvir, compartilha, curte, se inscreve no meu canal. Eu tenho certeza que você vai gostar do que você vai ouvir e mais. Compartilhar é uma forma de fazer com que outras mães venham a ter informação. E eu sempre digo, mãe que se informa, transforma. Preocupação em sabedoria. Quer me encontrar? Tô no Instagram também. Manda mensagem, a gente responde, a gente conversa. Carol também vai deixar o Instagram dela. Quer conversar com a Carol? Manda mensagem, a gente vai conversando. Eu tô no @Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. Vem conversar comigo. Farei, sim, questão de te responder. E a Carol tá? Eu tô no Instagram, Carol Parisi Lima. Tudo junto e Parisi é com S. Muito bem. Estamos aí. Vem pra cá, vem nos ouvir. Obrigada, gente. Até mais.